hoje, agora, não deixa para amanhã. Abre o teu coração e receba Jesus como Senhor, Salvador da tua vida. Deixa o pecado. Fuja do pecado, abandona o pecado e entrega-se para Jesus. Ele vai te receber na noite do dia de hoje e vai escrever o teu nome no livro da vida. Momento da Palavra. Momento da Palavra. Graça e paz, Lubango, graça e paz, povo de Deus. É sempre uma honra poder servi-lo e da parte de Deus trazer uma palavra para abençoar a tua vida. Já estamos na hora da palavra, por isso abre a tua Bíblia Sagrada em Romanos 5. Vamos ler o verso 12, 17 e também o verso 19. Romanos capítulo 5, verso 12, verso 17 e o verso 19. Diz assim o texto bíblico: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porquanto todos pecaram. Verso 17. Porque se pela ofensa de um só a morte veio a reinar, por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só Jesus Cristo. Verso 19. Porque assim como pela desobediência de um só homem, muitos foram constituídos pecadores, assim também pela obediência de um, muitos serão constituídos justos. Palavra do Senhor. Meu querido, hoje vamos falar sobre a queda do homem. Eu disse, hoje vamos falar sobre a queda do homem. Quero chamar a tua atenção para dizer-lhe o seguinte: quando Deus criou o homem, Deus o criou perfeito. Leia comigo Gênesis, no seu capítulo de número 1, Gênesis, capítulo de número 1, verso 27 e também o verso 31. O verso 27 de Gênesis 1 diz o seguinte: Gênesis 1, verso 27. Criou Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Olha o verso 31. E viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. E foi tarde, e amanhã o dia sexto. Olha só. Eu disse que quando Deus criou o homem, Deus criou um homem perfeito. E o texto vai nos mostrar, no verso 27 do capítulo 1 de Gênesis, que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Homem e mulher, Deus os criou. No verso 31, o texto vai dizer: e viu Deus que o que ele criou, o homem que ele criou, viu Deus que era muito bom, perfeito. Perfeito. Para dizer que antes da queda, o homem era sem pecado. Antes da queda, o homem era sem mácula. O homem, ele obedecia e andava na vontade de Deus. Eu disse, antes da queda, o homem era um ser perfeito, um ser sem pecado, um ser sem mácula. Mas, desde o momento que Adão tropeçou, desde o momento que Adão caiu da graça de Deus, desobedecendo a sua palavra, aí entrou o pecado no mundo e, consequentemente, a morte. Na verdade, o problema da raça humana começa com a desobediência de Adão. O problema da raça humana começa desde o momento que o homem tropeçou, desde o momento que o homem caiu. Olha o que é que vai nos falar Gênesis, no capítulo de número 3,
Olha ali o verso de número 6. Gênesis, capítulo 3, versículo 6. O que diz o texto? Então, vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, comeu e deu a seu marido, e ele também comeu. Escuta bem. Desde o momento que o homem desobedeceu à voz de Deus, porque Deus falara a Adão que, olha, de tudo que há no jardim você pode comer, mas da árvore que está no meio do jardim, dela você não deve tocar, dela você não pode comer, porque no dia que você fazer isso, certamente você morrerá. Queridos, Deus deu o livre-arbítrio ao homem. Deus deu ao homem a possibilidade de escolher a maneira como ele queria viver. Deus estabeleceu sua palavra, Deus colocou uma lei, Deus colocou uma ordem no jardim e simplesmente Adão desobedeceu. Adão não deu ouvidos à voz de Deus. Através de sua esposa Eva, diz a Bíblia que Eva comeu do fruto e deu também ao seu marido. Ali o homem, ele passou a experimentar a morte. Para dizer que até antes da queda, até antes do homem ter pecado, Deus, quando criou o homem, Deus fez o homem para viver fisicamente eternamente. Deus fez o homem para viver fisicamente para sempre. Mas o pecado trouxe consequências gravíssimas à raça humana. O pecado trouxe a morte, meu querido. Desde o momento que o homem pecou, desde o momento que, por meio de Adão, desde o momento que Adão peca, o pecado trouxe consigo consequência. E uma das consequências que o pecado trouxe é o que, pastor? O pecado trouxe a morte. A morte. O que é morte, pastor? Morte no grego, thanatos. Literalmente, morte significa o quê? É o fim da vida humana. A morte é o quê, pastor? A morte é a separação. Quando a alma sai do corpo, nós estamos na presença da morte física. O texto vai nos falar com claridade que Deus chamou a atenção ao homem que no dia que você desobedecer, no dia que você fazer o quê? No dia que você comer do fruto da árvore que Deus proibiu, certamente você morrerá. E é isso que aconteceu. Adão desobedeceu a Deus e, como consequência, não só o pecado passou a reinar, mas a morte física também entrou. Agora escuta, querido e amado no Senhor, nesta noite, você que me ouve. A consequência do pecado, morte. A palavra morte, nós vamos encontrar 3 tipos de morte na Bíblia Sagrada. A primeira morte é o que, pastor? É a morte espiritual. Isso quer dizer o que, pastor? É a separação entre o homem e Deus. Aquilo que nós encontramos em Romanos 3:23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Por outras palavras, porque todos pecaram e separados estão da presença do nosso Deus. O pecado de Adão, ele trouxe separação entre o homem e Deus, que nós chamamos isso de quê? Morte espiritual. A segunda morte que nós encontramos na Bíblia é o que, pastor? É a morte física. O que é a morte física? A morte física, eu já expliquei, é a separação da alma e o corpo. Quando a alma sai do corpo, estamos na presença da morte. O fim da existência humana, o fim da vida humana. Sim, e por último, nós encontramos a morte eterna. O que é isso? Morte eterna, pastor? A morte eterna chamamos também de perdição eterna, que é aquela que vão, todos aqueles que não aceitam Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas, com certeza o que lhes aguarda é a morte eterna, é a perdição eterna. É o que, pastor? Sim, é o inferno, é o lago de fogo, é a perdição eterna, aonde irão todos aqueles que não aceitam Jesus, bem também como aqueles que se esquecem de adorá-lo e reconhecê-lo como o único e verdadeiro Deus. A queda de Adão levou a raça humana a uma depravação total. Eu disse, a queda de Adão,
O pecado de Adão levou a raça humana a uma depravação total. Como eu dizia, antes da queda, o homem era perfeito. Eu disse, antes da queda, o homem era perfeito. O pecado de Adão, que é a desobediência, chamou outros pecados. Por isso, hoje, o homem, ele vive cometendo todo tipo de pecado. Hoje, o homem anda na prostituição. Hoje, o homem anda no alcoolismo. Hoje, o homem anda nas drogas. Hoje, o homem anda na feitiçaria. Hoje, o homem anda na bruxaria. Hoje, o homem anda na inveja. Hoje, o homem comete todo tipo de pecado, todo tipo de mal. Por quê, pastor? Porque o pecado chama outro pecado. Um abismo chama outro abismo. O homem não era assim, meu querido. O homem não era como nós vemos hoje, não. O homem era alguém regrado. O homem, porque ele foi feito à imagem e semelhança do nosso Deus. O homem, no princípio, era na verdade um ser que obedecia a Deus. O homem, ele andava segundo a vontade do Altíssimo, segundo a vontade de Deus. Mas por causa da desobediência, por causa do pecado de Adão, vai dizer a Bíblia, entrou o que, pastor? Entrou não só o pecado, começou a reinar, mas também a morte, ela tomou vida. A morte começou a reinar. A morte começou a fazer o seu estrago. A morte começou a assolar a vida humana. Hoje o homem, ele está mal, porque diz a Bíblia, na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, do versículo 1 em diante, e o verso que me chama a atenção é o que, pastor? É o verso de número 13, que vai dizer o quê? Que os homens maus, eles vão fazer o quê? Eles vão continuar a enganar e sendo enganados. Quer dizer, o homem só vai piorar. Quem pensa que a raça humana vai melhorar, você está enganado. Por quê, pastor? Porque, na verdade, diz a Bíblia que nos últimos dias, o homem se tornou amante de si mesmo. O pecado cada dia vai crescendo. Por isso é que nós vemos uma sociedade corrompida. Vemos uma sociedade depravada. Vemos uma sociedade que caminha para o seu final. Por quê, pastor? Porque Satanás, ele tem procurado a cada dia fazer o quê, pastor? Satanás, ele tem procurado desviar o homem. Satanás tem procurado depravar o homem. Satanás tem procurado amarrar o homem. Satanás tem procurado desvirtuar o homem. Através de Adão entrou o pecado no mundo, e com o pecado também entrou a morte. A morte, meu querido e amado no Senhor, ela também é figurada. A morte também ela é figurada. Quer dizer que morte também significa o que, pastor? Desgraça, significa praga, significa pestilência, significa punição, condenação ou ainda servidão. Agora para comigo, meu querido, quando você olha para o mundo onde nós vivemos, você vai ver homens desgraçados, você vai ver homens apraguejados, você vai ver homens que estão vivendo uma punição. A punição quer dizer castigo. Você vai ver homens que estão vivendo debaixo de uma condenação. Homens que estão vivendo na escravidão. Homens que não conseguem abandonar o pecado. Por quê, pastor? Porque eles simplesmente se fecharam. Porque eles não aceitam permitir que a palavra de Deus trabalhe em seus corações. Eles não permitem que a palavra de Deus faça o seu efeito em suas vidas. Mas escuta bem, se através de um homem que é Adão entrou a desgraça, entrou, meu Deus do céu, sim, entrou a praga, entrou a escravidão, através de um outro homem chamado Jesus. Através de um outro homem chamado Jesus, entrou o que, pastor? Entrou a salvação e vida eterna. Uau! Oh, meu Deus do céu! Vai dizer o texto bíblico, olha ali, estamos no verso de número 19. O que é que vai dizer? Capítulo de número 5 de Romanos 5, verso de número 19. Olha o que é que o texto bíblico vai dizer, pastor. O verso 19 vai dizer assim: porque assim como pela desobediência de um só homem, muitos foram constituídos pecadores, assim também pela obediência de um
muitos serão constituídos justos. Olha só. Através da obediência de Cristo, nós somos justificados. Para aqueles que na verdade aceitam Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, olha, Jesus te declara justo. Oh meu Deus, não importa o caminho que você andou até hoje, não importa as coisas que você já fez até hoje, se agora mesmo, se hoje mesmo, você reconhecer que Jesus é o Salvador, diz a Bíblia, através da obediência dele. Sim, Jesus teve que obedecer. Por quê, pastor? Porque Jesus deixou a sua glória, Jesus deixou o céu e ele veio ao mundo para morrer em meu e em teu lugar. Jesus veio ao mundo para fazer o quê, pastor? Para nos garantir salvação, para nos garantir o quê, pastor? Justificação, declaração de ser um homem, uma mulher justo. Ele veio para isto. Ele veio, na verdade, para nos conceder uma vida justificada. Quer dizer, a palavra justificar quer dizer o que, pastor? É uma linguagem que se usa nos tribunais. Quando se declara alguém inocente, essa pessoa, ele é absolvido. Sabe, quando você aceita Jesus, você é justificado. Quer dizer que você será absolvido dos teus erros, dos teus pecados. Você será recebido, não mais como pecador, mas agora como um homem, uma mulher que é visto diante de Deus, justo. Alguém que anda na justiça, alguém que vive da justiça, alguém que nada e nem ninguém mais te pode condenar. Agora escuta bem, meu querido. Escuta bem. Escuta bem, a morte hoje, ela está reinando, por quê, pastor? Por causa de Adão, por causa da desobediência de Adão. Mas a vida suplantou a morte por meio de Cristo Jesus. Cristo Jesus, ele foi até a cruz e suplantou a morte, suplantou o pecado. Por isso hoje, todo aquele que crê em Jesus Cristo não mais morre, mas ele recebe vida e vida eterna. Hoje as pessoas levam uma vida promíscua e caída por causa do pecado. O pecado leva o homem à desgraça. O pecado escraviza o homem. O pecado leva o homem à morte. Mas escuta bem, se o pecado nos leva à morte, a obediência de Cristo nos leva à vida. Você que me ouve na noite do dia de hoje, escuta bem. É hora de você se arrepender. É hora de você abandonar o pecado. É hora de você deixar o pecado e corra agora para Jesus, que Ele é misericordioso, que Ele é, na verdade, compassivo para te perdoar e te garantir vida e vida com abundância. Meu querido, hoje mesmo, arrependa-te dos teus pecados. Abandona os teus pecados. Queridos e amados no Senhor, já não há razões para você continuar escravo do pecado. Já não há razões de você continuar amarrado no pecado. Já não há razões para você continuar, meu querido, sim, amaldiçoado pelo pecado. Não há mais praga que vai te alcançar se você hoje abrir o teu coração. Hoje é o dia da tua salvação. O homem hoje perdeu o temor. Por quê, pastor? Por causa do pecado. Mas o verso 20 de Romanos, no capítulo que nós lemos 5, o verso 20 vai dizer o que, pastor? Sobreveio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Escuta bem. Escuta o que eu vou lhe dizer no dia de hoje. Sim, você está a dizer, mas pastor, não tem mais solução para a minha vida. Você está a dizer, pastor, eu já cometi todo tipo de pecado. Pastor, eu sinto remorso de mim mesmo. Pastor, eu não me reconheço que fui eu que fiz isso. Mas escuta bem, o texto vai dizer, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Meu Deus do céu, o que é graça, pastor? É um favor que eu e você não merecíamos. A graça é um favor que eu e você não merecíamos. Mas o amor de Deus, a graça de Deus nos alcançou. Por isso hoje, simplesmente, abre o teu coração,
aceita Jesus. Entrega a tua vida. Entrega a tua vida. Não resista ao apelo que Deus está fazendo no dia de hoje. Ah, pastor, mas é que eu sinto um remorso, pastor. Eu sinto a minha consciência pesada. Escuta bem, para Deus nada é impossível. O amor de Deus cobre uma multidão de pecado. Não importa o que você fez. Ah, mas pastor, eu já dormi no cemitério. Ah, mas pastor, eu já fiz vários e vários rituais de bruxaria, de feitiçaria, de macumba. Escuta bem. Ah, não é pecado que Deus não perdoa. Simplesmente se você entender, assim como através de Adão o pecado entrou e consequentemente a morte, mas através de Jesus a obediência e consequentemente o que, pastor? A vida eterna, a salvação em Cristo Jesus. Hoje, agora, não deixa para amanhã. Abre o teu coração e receba Jesus como Senhor, Salvador da tua vida. Deixa o pecado. Fuja do pecado, abandona o pecado e entrega-se para Jesus. Ele vai te receber na noite do dia de hoje e vai escrever o teu nome no livro da vida. Fuja o pecado e receba Jesus agora. Fique na paz, fique na bênção. Amanhã estou de volta à mesma hora para continuarmos a partilhar desta palavra maravilhosa. Que Deus te abençoe. Amém.